da Celeste, quer dizer, da família da Celeste não, da família da Gisele, né, ela estava deitada no chão observando formigas. Ela pegou as formigas, mas ela foi picada por formigas e chorou alto. E claro, Gisele e Thomas foram ajudar a filha dele, Celeste, né? Enfim, porque ela ainda era bem pequenininha. No trabalho de Gisele, o chefe dela acreditava que ela tinha trabalhado duro e deu a ela muito dinheiro. Ela agradeceu ao chefe pelo bônus. E claro, Gisele e Thomas queriam dar tudo do melhor para a filha deles. Até porque, gente, se vocês não viram a parte 1, eu mesmo assim vou dizer pra vocês, viu? A Gisele teve a filha dela, Celeste, aos 45 anos. Aí, né, teve uma vez que, né, que ela... Mas ela com certeza conseguiu ter a segunda filha dela com o Thomas. Sabe por quê, gente? Que Gisele teve problemas durante o nascimento da segunda filha dela? É porque ela já tinha idade mais avançada, né, gente? Ela tinha 48 anos. Agora não. No nascimento da Celeste, ela tinha apenas 45 anos. Então, pela idade dela avançada, acabou dando meio errado. Melissa era Mel, ou seja, agora eles tinham duas filhas, Celeste e Melissa. Então eles colocaram os dois nomes das duas filhas deles, que era o nome dos sonhos deles colocar nas filhas deles, né? Agora eles com duas filhas viviam muito felizes. E Thomas, ele trabalhava como professor, ele descobriu que uma menina da sala dele estava sendo vítima dos alunos provocando ela. E claro, o Thomas perguntou se ela precisava de ajuda, mas a garota foi ameaçada e não ousou dizer nada, o que deixou o Thomas meio triste, né? E já Gisele, ela trabalhava em uma loja. Ela trabalhava como gerente dessa loja. E Celeste, quando ela ainda... E Celeste, teve uma vez que ela estava sendo perseguida por um cachorro bravo quando brincava. E claro, ela ficou imitando o cachorro. O que ela achou bem engraçado. E Thomas, como professor, ele achou que o salário dele não era o suficiente para cobrir as despesas. Ele pediu um aumento e ele foi promovido a receber um aumento. E Gisele se sentia maltratada pelas filhas dela. Então, ela adotou uma família de dragões. O que, né, fez Celeste e Melissa ficarem mais felizes pra ver, porque ela deu essa família de dragões de estimação para as filhas, né? Enfim, quando Celeste atingiu a idade de entrar na escola privada, ela foi para a escola de luxo. Ela escolheu o porque nessa escola existia clubes. E, né, em uma vez no trabalho de Thomas, um aluno de Thomas desenhou uma grande tartaruga na prova dele. E, né, Thomas mandou ele fazer um curso de pintura. E o garoto mostrou seu talento e se tornou um artista. Ou seja, ele fez o futuro do aluno dele. Ele fez o aluno ter um futuro bom. Quando Melissa atingiu
a idade de frequentar a escola primária, ela foi para a mesma escola de luxo com a irmã dela. E, né, tinha vários. E um aluno muito esforçado de Thomas não conseguiu continuar os estudos devido à pobreza. E, claro, né. Gente, desculpa por essa voz, é porque eu tava aqui tomando sorvete. Um aluno muito esforçado de Thomas não conseguiu continuar os estudos devido à pobreza. Então, claro que o Thomas pediu uma bolsa de estudos para ele. E com a ajuda de Thomas, esse garoto completou os estudos com sucesso e até entrou naquela universidade lá que é chamada de Ivy the Águia, né? Enfim, que é Liga da Era, o nome dela em português. Ou seja, quando o Celeste atingiu a idade de frequentar uma nova escola, uma escola do 6º ano ao 9º ano, ela foi para a escola de luxo, né? Enfim. E Thomas, ele era um professor que prezava pelo futuro dos alunos. Ele prezava pelo futuro dos alunos. Teve até um aluno dele que talvez não se formasse devido a um desempenho ruim. Mas, né, depois de uma conversa séria com os pais, o estudante começou a levar a sério seus estudos e se formou com sucesso. Ou seja, ele era um professor que prezava pelo futuro dos seus alunos quando eles completassem 18 anos. E tinha um aluno da sala de aula de Thomas que jogou um aviãozinho de papel na cara de Thomas. Ele conversou com o aluno e o aluno nunca mais atrapalhou a aula. Gisele se inscreveu em concurso de atletismo. E claro, ela inventou os próprios movimentos dela, mas na aula de dança ela não aprendeu nada, né? Enfim. E Gisele, ela se inscreveu nessa yoga porque ela queria treinar. Mesmo aos seus 57 anos, ela decidiu ir a uma escola de treino para começar a treinar, mesmo com seus 57 anos. E, né, Melissa, como a segunda filha da família, ela sentia a sombra, né, da Celeste. E ela ganhou respeito. É porque ela se sentia meio isolada. Até chegar o dia do aniversário dela e os pais dela fazendo uma surpresa pra ela. E Gisele foi diagnosticada com uma doença grave. E o resgate parou e Gisele partiu pra sempre, mesmo que tivesse médicos bem bons. E quando Melissa atingiu a idade de frequentar uma escola que era do 6º ao 9º ano, ela foi para uma escola super cara, né? Enfim. E agora o Thomas, o olheiro queria que ele estreasse um filme de 24K. Ele atuou no filme agora, né? Enfim, que estava se sentindo da família. Thomas descobriu que os alunos dele estavam usando o IA para trapacear nos seus trabalhos. E claro, ele deu a chance dos alunos refazerem o trabalho. Porque ele era um professor que gostava de conversar com os alunos. Ele não era professor bravo. E ele queria comprar um bilhete de loteria, né? Porque ele estava sendo na família. Ele comprou um bilhete, mas ele acabou não ganhando. E quando Celeste finalmente atingiu a idade de entrar no ensino médio, ela foi para uma escola de luxo super cara, que ela sonhava em ir quando ela fosse para o ensino médio. E quando chegou esse dia, ela ficou bem feliz. E quando Melissa atingiu a idade de frequentar o ensino médio, ela foi para a mesma escola de luxo que a irmã dela. Que a irmã dela mais velha, que no caso é a Celeste. E, né, aos 60 anos, Thomas foi promovido no trabalho dele. Ele foi promovido de professor a um professor sênior, né? Enfim, que ele é um professor de muita experiência e que prezava pelo futuro dos alunos dele. Ele passou anos ensinando vários alunos dele até ir para a escola onde eles estudavam, agradecer eles por dar um futuro, tão bom a eles, né? Enfim. E quando Celeste completou 18 anos, ela foi para uma universidade chamada Liga da Era. Vocês conhecem essa universidade, né? E ela escolheu estudar o curso de economia, né? Enfim, ela decidiu cursar economia.
Agora Celeste estava com 18 anos. E quando Melissa tinha 10 para a universidade, ela para uma universidade muito... Celeste se casou com um moço chamado Rodrigo, né? Enfim. E quando Celeste se formou na universidade, ela decidiu ser professora. O mesmo trabalho que o pai dela, o Thomas. Celeste logo encontrou um novo emprego. Ela aceitou esse novo emprego. E Thomas queria explorar novos hobbies. Claro que ele começou a ler livros, né? Enfim, ele aproveitou o tempo lendo livros. E Melissa se qualificou para a bolsa de estudos integral cobrindo a matrícula. Claro que ela aceitou candidatar-se a uma bolsa de estudos. Melissa se candidatou a uma bolsa de estudos e a matrícula dela da universidade foi em Senta. Celeste e Rodrigo não demoraram muito para querer ter filhos. E Celeste deu à luz a um menino dela. O nome do filho de Rodrigo e Celeste foi Otávio. E claro, Thomas ficou muito feliz de ser avô. E quando Melissa se formou na universidade, ela também decidiu ser professora, né? Enfim. Porque desde a infância Melissa, desde a infância dela, queria, né? Queria ser professora. E Thomas, ele queria estar em forma suficiente para viver além da expectativa de vida média, né? Enfim. E Thomas ignorou umas instruções médicas, tomando medicamentos inadequados, levando a uma falência renal e necessitando de tratamento hospitalar. Mas ainda bem que ele conseguiu sobreviver a essa hospitalização, né? Porque e as filhas de Thomas, elas sempre desde a infância sonhavam em ser professoras. Melissa conheceu um moço chamado Eduardo. Gente, olha esse negócio da Melissa. E Melissa fez um encontro com esse moço e eles se casaram. E claro, Thomas e toda a família dele moravam todos na mesma casa, porque a casa era muito grande e ela cabia várias pessoas. Era a maior casa da vizinhança, a casa deles. E o mal precisasse que 5 meses a família desenterrasse o tesouro da família. E claro, Thomas, Celeste, Rodrigo, Melissa e Eduardo foram, né? Enfim. E claro, não foi só eles que foram, não. O Otávio, ele também teve que ir junto com eles a essa aventura. Primeiro, porque ele queria bastante ir para essa aventura. E segundo, porque eles não tinham que deixar o Otávio. É por isso que o Otávio veio nessa aventura com eles. Celeste e Rodrigo, né, eles pensaram em ter mais filhos. E Celeste e Rodrigo tentaram e conseguiram ter o segundo filho deles. O nome do segundo filho de Rodrigo e Celeste foi... Gente, galera, o nome do segundo filho deles foi Diego, né? Enfim. Thomas tinha muita experiência de trabalho e tinha sido promovido. Agora, ele era o diretor da escola. Ele foi promovido aos 71 anos, né? Enfim. Melissa e Eduardo decidiram que era um bom momento para terem filhos. E eles conseguiram ter um lindo menininho. E o nome do filho de Eduardo e Melissa foi um nome bem bonito. E o nome do filho de Eduardo e Melissa foi Gabriel. Otávio finalmente atingiu a idade para a escola primária. Ele foi para a mesma escola de elite que Melissa e Celeste na infância. Né? E claro, a mãe de Otávio, a Celeste, foi que pagou tudo. E por quê? Porque o Thomas, ele sempre queria que as filhas dele, Celeste e Melissa, tivessem as melhores escolas. Então, quando elas estudavam, era desse jeito. E ele conseguiu fazer com que as duas filhas dele tivessem um bom futuro e dessem a ele vários netos. Enfim. E Thomas decidiu adotar, né, uma cachorrinha de estimação que tinha vários filhotinhos e ainda estava para ter mais. Por quê? Porque ele queria mais companhia na família do que a própria família dele. Ele queria muita companhia na família dele, mesmo que todo mundo da família praticamente morasse junto.
Quando o Diego atingiu a idade de frequentar a escola primária, ele também foi para a mesma escola que o irmão dele, Otávio. Enfim. E Melissa foi promovida de auxiliar de ensino a professora estagiária. Diego emaranhou, embaraçou o cabelo dos pais dele, Rodrigo e Celeste. E claro, os pais dele elogiaram ele por ter feito bem. E ele arrancou o cabelo dos pais dele. O que, não deixou Celeste e Rodrigo muito felizes que ele arrancou o cabelo dos pais. Porque agora o Rodrigo não estava mais com o penteado dele que ele amava. E a mãe dele, Celeste, agora estava com o cabelo mais curto. Mas até que ela gostou do penteado e ela passou a usar ele, né? Enfim. Quando o Gabriel também cresceu e atingiu a idade de ir à escola primária, ele foi para uma escola muito cara, né? Melissa e Eduardo decidiram ter mais filhos. Melissa está grávida e Melissa deu à luz a primeira neta menina do Thomas, né? Enfim, né? E o nome da filha de Melissa e Eduardo foi Suzana. Eles acharam esse nome maravilhoso. Eles falaram que seria o nome de professora. Por quê? Porque eles acharam esse nome muito bonito. Eles acharam que a filha dele era professora. Mas se a filha deles fizesse outro trabalho, eles até entenderiam. Thomas queria fazer desafios radicais. Ele foi fazer bungee jumping e ele desafiou a si mesmo. Porque ele sabia muito sobre atletismo. Ele sabia treinar mesmo idoso. Né? Ele sabia treinar mais do que muito jovem por aí. E, enfim. E Diego e Otávio cresceram mais ainda. E agora estão indo para melhores escolas. E agora o Thomas tinha 80 anos. E Diego e Otávio quebraram acidentalmente o computador do pai deles, Rodrigo, enquanto brincavam. E claro, o Rodrigo elogiou Diego e Otávio. E Diego ficou ainda mais extremo e usou um martelo para quebrar a perna de Rodrigo. Que não foi uma boa ideia. E Suzana atingiu a idade de ir à escola primária. Ela foi para a escola muito chique e tinha clubes na escola. Ela escolheu um clube muito legal. E Rodrigo, ele foi promovido e ele foi promovido de professor estagiário a um professor normal. Celeste, ela tinha um grande jogo e querendo se descansar para sair bem. Ela bebeu muito café, mas não conseguiu dormir a noite toda depois de beber café e acabou adormecendo durante a competição no dia seguinte. Mas ela bebia muito café porque ela era professora. Aí ela tinha que acordar cedo para dar aula. E Celeste foi promovida no trabalho dela de auxiliar de ensino a professora estagiária. E Melissa e Eduardo, eles compraram roupas combinando para eles, roupas de casal, né? Porque eles queriam sair combinando na rua. Aí um tempo passou, o Diego, ele cresceu e ele foi estudar uma escola muito chique de ensino médio. Celeste e Rodrigo decidiram ter mais filhos. Celeste está grávida e Celeste deu a luz a uma menina muito feliz. O nome da filha de Celeste e Rodrigo foi Raquel. Otávio atingiu a idade de estar na universidade. Ele foi para a universidade estadual, né? Ele foi para a universidade do estado porque era mais barata, era melhor, né? E Rodrigo e Melissa começaram em 6 na cozinha, cozinhando em casa. E claro, eles usaram óleo para apagar o fogo. E acabou que a saúde deles foi muito deteriorada. Mas eles ainda iam cuidar da saúde depois desse grande incêndio enquanto cozinhavam juntos.
idade de enfrentar a universidade. Ele foi pra universidade estadual mesmo, né? Ele não queria fazer os pais gastarem muito dinheiro, né? Enfim. Olívio calma, gente. Calma. Otávio, aos seus 21 anos, conheceu uma moça de 21 anos chamada Filipa. Ele se casou com a Filipa, né? Enfim. E, né, Raquel atingiu a idade de ir à escola primária. Ela cresceu. Aí ela tinha vários clubes na escola. Ela escolheu logo o clube de culinária. E Gabriel atingiu a idade de ir para a universidade. Ele foi para a universidade estadual cursar biologia. E quando Otávio se formou na universidade, ele decidiu ser professor, porque nessa família aí, a maioria das pessoas que se formavam na universidade se tornavam professoras. E Thomas sentia a audição dele declinando. Ele pediu um milagre, mas ele sentiu que a condição da audição declinando piorou. E naquele tempo ele tinha 88 anos. Suzana atingiu a idade de ficar ensino médio e foi para uma escola privada. E uma empresa ofereceu ao Otávio o emprego de um carro, mas ele não aceitou, porque o nome do trabalho era professor sênior. Mas ele não era da idade do avô dele, né? Ele fala que o professor sênior era para a idade do avô dele, Thomas. Que o Thomas, ele já tinha sido professor sênior antes de ser diretor. Enfim, Diego se formou na universidade e decidiu ser professor. Porque a maioria das pessoas da família decidiram ser professoras depois de se formar na universidade. E Diego, aos seus 22 anos, depois de se formar na universidade, ele conseguiu já estar em emprego de professor. E Gabriel se formou na universidade e escolheu trabalhar como farmacêutico. Ele decidiu trabalhar com uma coisa diferente? Sim, ele decidiu. Mas mesmo assim a família aceitou, né? Porque ele podia decidir que trabalho ele podia ter. Felipe e Otávio decidiram ter filhos. Eles tiveram um lindo menino. O nome do lindo menino deles foi Duarte. Gente, saiu do vestido preto que eles também era a Sandra. E, né, Diego, ele conheceu uma moça chamada Sandra e eles se casaram. E Raquel tinha a idade de frequentar de frequentar uma nova escola. Então ela foi para uma escola muito chique. E Suzana atingiu a idade de frequentar a universidade. Ela foi para uma universidade muito cara. Ela escolheu estudar negócios, né? Enfim. E agora estava tudo tranquilo na família. Aí uma empresa ofereceu a Filipe o emprego de um cara de arquiteta sênior. Ela aceitou o trabalho, né? Porque ela era uma arquiteta júnior e era muito mais fácil do que ela evoluiu o trabalho. Filipe aceitou o trabalho, né? Enfim. Melissa, ela foi promovida no trabalho dela de professora e estagiária a professora. Sandra e Diego tiveram uma filha. E o nome da filha de Diego e Sandra foi só apenas Patrícia, o nome da filha deles. Gente, essa aí que vocês estão vendo a Luísa Leonor. O Gabriel, aos seus 25 anos, conheceu uma moça chamada Luísa Leonor. Eles conversaram e se casaram. O Raquel tinha a idade de entrar no ensino médio, ela foi para a escola muito daqueles dois tipos. O Diego queria experimentar esporte extremo para testar a condição física dele. Ele fez bungee jumping, claro que Luísa Leonor e Gabriel tiveram um filho chamado Enzo. E Suzana, quando ela se formou na universidade, ela escolheu trabalhar com culinária, ser cozinheira. Sandra queria experimentar um esporte extremo para a condição física dela. Ela fez escada em rochas sem arnês. Né? Enfim. E deu muito certo. Suzana conheceu Salvador e eles se casaram. E o Thomas completou 100 anos. A família ficou muito feliz que ele tinha completado 100 anos.
e Raquel atingiu a idade de frequentar a universidade. Ela foi para uma universidade muito chique. Enfim, ela foi para uma era pública. E Patrícia, quando ela ainda era bem pequena, ela fez espaguete e adicionou cogumelos cozidos à beira da estrada. E os pais dela morreram de intoxicação, porque ela não lavou os cogumelos. Ou seja, ela matou os próprios pais sem saber. E claro, né, que Celeste ficou muito triste pela morte do filho dela do meio, que no caso era o Diego. Ela ficou muito triste porque a nora dela, Sandra, também faleceu. Mas ela também culpou a neta dela, Patrícia, porque a neta dela era só uma criança. Ela não sabia o que fazer. E Melissa queria melhorar a dieta dela. Ela comeu apenas carne e ela irritou muito elegante que levou as estudantes na porta da casa dela com tinta vermelha. Então, né, eu acho que não foi muito boa ideia. Suzana e Salvador decidiram ter um filho. E o nome do filho de Suzana e Salvador foi Mateus. Então foi isso, galera. Tchauzinho. E, né, Celeste foi promovida de professora estagiária a professora normal. Tchau.